Glória a Deus. Você está com a sua Bíblia? Abre no livro de 2 Reis. 2 Reis. Nós vamos ler a partir do versículo número 5. Sim. Segunda Reis, capítulos. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre a história de Naamã. Amém? Amém. Está escrito assim, a partir do versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa a uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disseram esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo assim, e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para restaurar a um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Então deixa ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderei eu lavar neles e purificar e ser purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou o homem de Deus, e ele a toda a sua comitiva, e veio a pôs diante dele, e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão Israel. Agora, pois, peço-te que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E estou que ele, para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga da terra e um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor.
Nisso perdoa o Senhor o teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também tenho de se encurvar na casa de Rimon. Enquanto assim me encurvar na casa de Rimon, nisso perdoa o Senhor o teu servo. E ele lhe disse, vai em paz. E foi-se dele uma pequena distância. Amém? Por enquanto nós vamos só até aí. Amém. Glória a Deus. Amém? Feche seus olhos por um instante. Pai, eu te peço, Deus, que o Senhor fale aqui, que o Senhor traga a revelação da tua palavra para nós. Toda a glória pertence ao Senhor, toda adoração pertence ao Senhor. Eu rejeito todo conhecimento, toda a glória e toda adoração para mim, porque ela não me pertence, ela pertence ao Senhor, então ela deve ser entregue totalmente ao Senhor. Toma conta desse culto, toma a direção de todos aqueles que também estão assistindo, daqueles que estão acompanhando através das redes sociais, da tecnologia, da internet. Em nome de Jesus, fale conosco, Pai, não deixe que nós venhamos a sair dessa pregação da mesma forma que entramos, mas que nós venhamos a sair daqui mais encorajados, mais humildes, mais dispostos a te obedecer e a permanecer firme na tua presença, nos teus caminhos, nos teus princípios, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, e amém. Amém? Glória a Deus. Naamã era um cara muito importante nessa época. Ele era um senhor, um chefe de exército. Pelos estudos, eu não sei se ele chega a ser um general, mas ele era um chefe de exército, ou seja, ele tinha uma posição bem significativa. Ele era um cara onde as pessoas respeitavam eles, né? Ele era uma autoridade. E sabe ainda o que mais deixava Naamã com essa sua autoridade mais evidente? É que o rei, a autoridade máxima daquela nação ali, daquele povo, gostava de Naamã, né? O rei, ele tinha um apreço por Naamã. Então, isso também tornava a autoridade, isso tornava a imagem de Naamã mais respeitosa ainda. Tanto é que a Bíblia fala, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito. Então, a própria Bíblia, ela já nos mostra isso aqui, que Naamã era uma figura pública e importante ali, né? Naamã, onde Naamã estivesse passando, o pessoal falava, ó, aquele é Naamã, chefe do exército, ele é querido do rei e tudo mais, sabe? E é isso que nós temos que ser do nosso Deus, sabe? As pessoas, sabe, quando nós passarmos e formos nos comportarmos e formos falar alguma coisa, as pessoas precisam ter essa impressão de nós, ó, aquele ali é homem de Deus, aquela ali é mulher de Deus, né? Para que nós também venhamos, através das nossas imagens, através dos nossos comportamentos, das nossas decisões, representar e mostrar quem é o nosso Deus. Amém? Nós somos a imagem e a semelhança do Senhor. Fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Então, quando bater o olho em nós, essa imagem que nós temos, né, tem que representar Deus. Né? Então, essa é uma responsabilidade nossa, que nós não podemos fugir dela jamais. Sabe? Não é que nós vamos forçar isso. Não é que nós vamos ficar forçando para que, eu quero que as pessoas saibam o quanto eu sou um homem de Deus. Eu quero que as pessoas saibam o quanto eu prego bem, quando eu toco bem, porque é para Deus ser glorificado. Nós vamos ficar forçando, nós só vamos fazer o melhor. Porque é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós façamos o nosso melhor. Amém? Então Naamã era uma figura bem importante. Só que existia algo na vida de Naamã. Ele era leproso. O que era essa tal de lepra? Era uma doença que na época ela era incurável perante os homens. Amém? E ela ia corroendo a carne, sabe? Ela ia deixando, sabe uma feridinha quando a gente rala às vezes? Sabe? É como se fosse essa feridinha em várias partes do corpo, só que ela não cicatrizava, ela não se curava, ela ficava aumentando. Ela como se fosse comendo a pele, sabe? Essa era a lepra. E diante da lei mosaica, quem tinha a lepra ela era muito contagiosa, ela era altamente contagiosa, sabe? Então quem tinha lepra, né, em determinado momento tinha que ser isolado do povo, para não ficar passando para os outros.
né? Então você vê como Naamã, uma figura pública querida do rei, sabe, tem que ficar isolado de lepra, certo? Então o que acontece? Nas idas e vindas do exército de Israel, do exército da Síria, eles trazem uma menina capturada de Israel. Olha só, capturam essa menina e trazem ela para ela ser serva da esposa de Naamã. A Bíblia não relata o nome dessa menina, mas eu quero que vocês prestem muita atenção, porque através da vida dessa menina, do comportamento dessa menina, de um pequeno ato dessa menina, muda a história de um grande homem. Amém? A Bíblia fala que essa menina vê no seu senhor que ele está leproso, certo? E aí quando ela vê que ele está leproso, ela comenta com a sua senhora, com a esposa de Naamã: quem dera se o meu senhor fosse até Samaria, porque lá tem um profeta que poderia curá-lo. Amém? Quem dera, oxalá, algumas traduções falam, se o meu senhor fosse até lá em Israel, terra de Samaria, e lá existe um profeta, e ele poderia ajudar o meu senhor. Amém? Então essa menina, entenda que ela era uma serva, ela era uma escrava praticamente. Ela foi arrancada do meio dos seus, ela foi arrancada da sua terra natal, e aí ela vem ainda, sabe? Ela vem e ela não deixa de fazer aquilo que precisa ser feito. E através disso Deus usa ela, sabe? Às vezes nós não estamos no lugar que nós queremos estar, mas isso não é uma justificativa para não fazermos o que precisamos fazer, o que devemos fazer, sabe? Às vezes eu não estou no lugar que me agrada, mas essa não é uma justificativa para que você não agrade a Deus. Nós precisamos agradar ao Senhor, nos comportar bem, independente do lugar. Nós não temos que nos preocupar por onde nós vamos passar, mas com quem nós vamos passar, sabe? Nós precisamos o quê? Colocar Deus, receber Ele dentro de nós e deixar Ele fluir de dentro de nós em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Não era costumeiro um senhor ouvir uma escrava, dar crédito para uma escrava falava, uma serva falava, sendo ainda essa serva estrangeira, sabe? Não era. Então aqui nós entendemos o quê? Que essa menina, ela tinha credibilidade, certo? Por que ela tinha credibilidade? Porque ela era uma serva ruim? Porque ela vivia mal-humorada, reclamando da vida? Não. Nós entendemos aqui que essa menina, através das suas atitudes, do seu serviço, do seu comportamento, criou-se credibilidade para ser ouvida. E isso é extremamente precioso para mim, para você. Porque se nós queremos que as pessoas nos ouçam, sabe? Que nós queremos que elas ouçam o que nós estamos falando, se nós queremos ter crédito, antes nós temos que nos comportar para isso, sabe? Precisa se observar em nós os frutos, em mim e em você, sabe? Então foi-se criado ali uma situação atípica, que não acontecia com regularidade, não acontecia várias vezes. Essa menina, no meio do seu trabalho, no meio da sua servidão, num lugar onde ela não queria estar, porque ninguém, em sã consciência, quer ser arrancado da sua terra, não é? Arrancado do meio da sua família, levado para uma casa estranha, no meio de um povo estranho, e lá falar, nossa, que alegria que eu estou aqui agora sozinho, no meio de um monte de estranho, e ainda eu estou aqui como serva dessa casa, como uma escrava, como uma capturada, certo?
Mas ainda assim ali, ela não deixou de exalar o bom perfume de Cristo. Ela não deixou de ser quem ela era no Senhor. Amém? Nós não podemos ser crentes que nos moldamos ao lugar que nós estamos. A nossa fé não pode ser moldada ao lugar que nós estamos. Se eu estou em determinado lugar, eu me comporto diferente perante Deus. Se eu estou em outro lugar, a minha fé, ela tem que ser um pouquinho menor, um pouquinho mais fria. Não, nós precisamos, independente do lugar, continuar sendo aquilo que Deus falou para a gente ser. A gente precisa continuar fazendo aquilo que Deus falou para nós fazermos. E é incrível ainda a ação dessa senhora, da esposa de Naamã, e a ação de Naamã. Porque Romanos 12, 16, vou abrir aqui com vocês rapidinho para vocês verem. Romanos 12, 16, fala assim, sede unânimes entre vós, e não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Ou seja, não deposite sabedoria, não fique falando, não acredite que você é, sabe, não fique enxergando sabedoria em você mesmo. Enxergue sabedoria no Senhor, e a sabedoria dele vem sobre você. Sabe? Se você ficar enxergando, eu sou sábio, eu sou sábio, eu sou sábio, você esquece de onde vem a sabedoria verdadeira. Ela vem do alto. Pedi sabedoria e vos será dada, ou seja, ela não vem de você, senão você não precisa pedir. E se ela for dada, quer dizer que ela está vindo de algum lugar. Então, quando a Bíblia fala, pedi sabedoria e vos será dada deliberadamente, ou seja, ela está vindo de algum lugar e ela está vindo sobre nós. Então, se eu e você, nós somos sábios, não é por nosso intelecto, é pela graça de Deus. Pela graça do Senhor que nós somos sábios. E aí quando ele diz assim, ele fala, e não fiquem o que? Relacionem-se com os mais humildes. Ouçam as pessoas, mesmo se elas não tiverem o que você tem. Mesmo se elas não possuírem o que você possui. Mas ouça. Ouça. Sabe? E é isso que eu preciso hoje destacar para que a gente pratique. Que essa questão, sabe por quê? Porque às vezes nós chegamos em algum lugar e nós vemos alguém que às vezes não alcançou o nosso nível e a gente não quer nem ouvir. A gente não dá importância, sabe? E não é isso que a Bíblia fala. A gente não quer conversar com aquela pessoa, sabe? E nós nos esquecemos que aquele que quiser ser o maior no reino do céu tem que ser o menor. Sabe? Nós esquecemos que Cristo nos ensinou que Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. E nós precisamos ser imitadores de Cristo. Sabe? Como que você serve alguém que você não conhece, que você não quer ouvir, que você não dá importância? Certo? Não tem como. Então nós precisamos ouvir qualquer tipo de pessoa. Claro que nós precisamos filtrar a palavra, analisar a palavra, sabe? Como muitos dizem, se a mula falou, o cão pode falar, né? Se Deus usou a mula, e várias vezes isso já aconteceu comigo. Da questão de eu estar numa situação de uma pessoa que nem de igreja é, nem crente é, nem Deus acredita, falou alguma coisa ali que eu falei, é verdade, ele tem razão. Então Deus usa. Então não vamos nos permitir ser soberbos, ser altivos. Amém? E aí diante disso, diante dessa boa notícia, diante dessas boas novas, vinda através da vida dessa menina, que foi para a esposa, para a mulher de Naamã, e aí Naamã vai lá para o rei. Então entendam como que foi importante essa menina,
Amém? Como que foi importante ela trazer as boas novas? É importante você levar as boas novas. É importante você levar a palavra de Deus. É importante você falar das coisas de Deus. Porque às vezes para mim e para você vai parecer pequeno, mas eu quero dizer algo para você. Nunca é pequeno quando vem de Deus. Nunca vai ser medíocre quando vem de Deus. Nunca vai ser pobre quando vem de Deus. Nunca vai ser maldito quando vem de Deus. Então, abençoe as pessoas levando as boas novas. Essa menina trouxe uma boa notícia, uma nova notícia que gerou esperança. Amém? Ela trouxe uma notícia que gerou a alegria da esperança de, cara, tem jeito para isso. Essa menina fez algo que nós devemos fazer todos os dias, que é levar as boas novas para as pessoas, sabe? Que é ser essa conexão, sabe? Deixa Deus fazer você de uma conexão para aqueles que estão longe, sabe? Para aqueles que estão lá longe. Preste muita atenção. Talvez uma das maiores dores do luto, sabe? De quando uma pessoa morre, é a saudade. Amém? Eu não vou poder mais abraçar aquela pessoa. Eu não vou poder mais conversar com ela. Eu não vou poder mais ter aquela companhia, né? Talvez a maior dor, uma das maiores dores que existe no luto é a saudade. É o saber que eu não tenho mais aquela pessoa próxima de mim, sabe? É saber que eu não consigo mais ter uma relação com aquela pessoa, sabe? E nós, sendo nós pecadores, humanos, errantes, se nós sentimos essa dor da saudade, eu penso que Jesus também sente a dor da saudade daqueles que estão longe, não é? Aqueles que não estão mais próximos dele, aqueles que se desviaram, aqueles que estão lá fora, aqueles que estão lá distantes, né? Espiritualmente mortos, sabe? Jesus sente a saudade de poder conversar com essas pessoas, de poder ter um relacionamento com elas. Então, que tal nós sermos essa conexão? De ir lá falar para essa pessoa, sabe? Que tal nós sermos essa ferramenta, né? Que ajude, de uma certa forma, a Jesus não ficar com saudade das pessoas. A gente trazer, através de nós trazermos para próximo do Senhor novamente. Restabelecer essa questão de, sabe, de nós aproximarmos ela do Criador novamente. Isso é precioso demais, sabe? É precioso demais. Tiago fala sobre isso, né? A pessoa que está fria na fé, que está desviada, aquela pessoa que trouxe ela de volta, aquele instrumento que trouxe ela de volta, sabe? Aquela pessoa fez algo muito precioso. E ali se encobrirão uma multidão de pecados. Uma multidão de pecados, sabe? Então vamos ser essa conexão, amém? Vamos ser esse instrumento. Como essa menina foi, eu queria destacar bem o papel dessa menina, porque às vezes a gente fala muito de Naamã, da lepra, do milagre, do profeta, mas a gente esquece dessa conexão. Amém? Seja você uma conexão. Não importa se a glória ali, talvez o reconhecimento aqui será para outro, sabe? Quantas vezes nós falamos de Jesus para alguém, né? E essa pessoa vai, se reconcilia com Deus. Ai, amém, irmão, e não sei o que e tal, e vai lá e volta para a igreja onde ela estava. Glória a Deus! Glória a Deus, porque ela voltou para perto do Pai novamente, sabe? Nós não estamos aqui para ficar, sabe, acumulando glória para nós. Nós estamos aqui para colaborar com o reino, para que o reino se manifeste cada vez mais nessa terra. Nós estamos aqui para cumprir o nosso papel, o nosso chamado. Amém? E entenda, todo reconhecimento verdadeiro, genuíno, ele só vem de um lugar, do Senhor. Ele vem do Senhor. Então não desanima não, se você tem feito algo
e você tem visto a pessoa voltando, a pessoa novamente se reativando na fé, glória a Deus, teu galardão está guardado. Amém? Teu galardão está guardado. Aleluia. E aí então, ele vai, Naamã pega e ele vai para diante do rei, certo? Vai para diante do rei, conta o que está acontecendo. Sabe o que o rei faz? O rei fala o seguinte: fechou, meu irmão, vai lá, eu vou te mandar uma carta de recomendação com você, para que esse profeta lá de Israel, eu vou te mandar para o rei de Israel, e vou mandar uma carta de recomendação para o rei de Israel, e eu vou mandar o que? Alguns quilos de prata e alguns quilos de ouro, e 10 vestes. A Bíblia é específica quando ela fala o seguinte, que ele vai enviar. Escreverei uma carta ao rei de Israel, e ele vai levar 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro. Se você for fazer essa conversão para hoje, quanto que vale esses 10 talentos de prata e 6.000 quilos de ouro? Hoje vai valer mais de 20 milhões de reais. Hoje a grama do ouro está custando 308 reais. A grama do ouro. Eles levaram 72 quilos de ouro. E cada grama, cada 1.000 gramas é 1 quilo. Amém? Então olha só, eles levaram 72 quilos de ouro, 340 de prata. Então eles levaram muita grana, sabe, para época. Eles não levaram algo que poderia mudar a história, a situação financeira de alguém, sabe? Eles tipo assim, pegaram um bilhete da loteria premiado, falou, toma aqui, vou levar isso, sabe? Mais de 20 milhões, tá vendo? Mas eu não quero destacar isso aqui, eu quero falar, sabe, para vocês verem que eles não levaram qualquer coisa, amém? Eles não levaram qualquer quantia, eles levaram uma quantia significativa. E aí foi ele então, com seus homens, certo? Chegaram lá perante o rei de Israel, mostraram a carta, né? Naamã mostrou a carta, e o rei de Israel entrou em desespero. Ele falou assim: sou eu Deus para dar a vida para alguém, ou para tirar a vida de alguém, para curar esse homem? E o rei de Israel começa a desconfiar que ele está procurando motivos para guerrear, para ir contra ele. E ele se desespera e rasga suas vestes, que era um ato na época de desespero, de tristeza. As notícias se espalham, amém? A notícia se espalha, e aí então o profeta fica sabendo. Eliseu fica sabendo do que aconteceu. E ele manda falar para o rei: por que o senhor está assim? Não fica assim. Manda ele aqui, que eu vou mostrar que há profeta em Israel, que existe um Deus em Israel. Amém? E eu acho incrível os homens e as mulheres de Deus que não fogem da responsabilidade de representar Deus no meio de um mundo que não acredita mais em Deus, que não obedece mais a Deus, sabe? Eu acho fantástico essas figuras cristãs ainda que estão aqui nessa terra, que não se dobram perante homens, perante costumes errados, perante cobiça, perante ostentação, sabe? Eu respeito muito essas pessoas que não negociam a sua fé, que não vendem a sua fé, sabe? Pessoas que estão aqui e falam: não, Deus existe sim, vou orar por você, você vai ver que Deus vai fazer. Pessoas que não admitem que o Deus dela seja desacreditado, tá? Pessoas que não permitem que Deus seja maldito, mas sim bendito. Amém?
Não importa o que ela está vivendo, o que ela está passando, se ela está passando pela escola do deserto, ou se ela está descansando na terra prometida, se ela está desfrutando do melhor do fruto dessa terra, não importa, ela não permite. E eu vejo muito isso também em Davi, perante o filisteu Golias, quando ele olha e fala: quem que é esse cara que está falando isso do meu Deus? Quem que é esse cara que está desrespeitando o povo de Deus? Ele chega perante Saul e fala: ei, não fica triste não, eu vou lutar contra ele, eu vou mostrar para ele que ele não pode falar assim do povo de Deus, sabe? Ele chega perante o Senhor, perante o rei ali, e fala: não fica triste, não desacredite que Deus é Deus, não desacredite que nós somos o povo de Deus e que Ele pode realizar qualquer coisa, sabe? Então eu e você, nós precisamos ser pessoas que não toleram que outros desacreditem de Deus. Nós respeitamos, com certeza, como Deus nos respeita, como Deus respeita qualquer um, nós respeitamos as opiniões, mas nós não toleramos que alguém duvide que Deus age na minha vida, que Ele faz diferença na minha vida, sabe? Nós não toleramos que eu preciso sim continuar sendo honesto, que eu preciso sim continuar sendo santo, que os princípios do Senhor continuam sendo o mesmo e tem que ser obedecido, sabe? Não é o mundo que tem que contaminar dentro da igreja, é a igreja, o povo de Deus que precisa contaminar o mundo, que precisa levar as coisas para o mundo, sabe? Não é o seu trabalho, não é a sua faculdade que vai contaminar você, não, é você que vai contaminar lá com as coisas do Senhor. Mas para isso você precisa estar mergulhado na palavra, amém? Você precisa estar aqui, se alimentando da palavra, para que isso flua por onde você quer, por onde você andar, amém? E o profeta Eliseu faz isso, cara, eu acho incrível. Ele fala: não, eu não quero saber quem é, eu não quero saber que rei que mandou. O que eu sei é que o Deus que eu sirvo cura. Amém? O Deus que eu sirvo cura. Ele queria saber isso. Ele sabia disso. Sabe? E aí ele fala: manda para cá ele. E ele vai. E ele chega diante da casa, né? Chega diante da casa ali do profeta, e o profeta nem recebe ele. Meus irmãos, isso é uma demonstração que nós não devemos engessar o jeito que Deus age comigo e com você, porque Ele sabe aonde nós precisamos ser tratados, sabe? Ele sabe. Olha só, Naamã, um chefe de exército, sai lá da sua terra onde é respeitado, fala com o rei. O rei fala: eu te dou todo o suporte que você precisa, vou mandar que o rei de Israel te cure. E aí ele vai, o rei de Israel fica desesperado, mas chega a notícia e Eliseu fala: manda aqui que eu vou resolver. Naamã chega lá como: eu estou aqui para que você obedeça ao meu rei, eu cheguei aqui e eu posso pagar por isso, amém? Então eu cheguei aqui porque o meu rei, que tem mais poder, mandou e você tem que obedecer, sabe? E aí Naamã chega com toda a sua autoridade ali, com toda o seu título de chefe do exército, com todos os seus parceiros ali, sabe? Com toda a riqueza, a fortuna que ele está trazendo. Ele chega ali, né? Toca a campainha, bate palma. E aí o que acontece? Eliseu manda Geazi, que é o servo dele. Eliseu não sai para receber nada. Eliseu fala para Geazi: vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão, que ele vai ser curado. Ponto e basta. Sabe? Porque Eliseu estava sendo direcionado pelo Senhor. Amém?
Mas eu estava sendo direcionado, então respeite o direcionamento de Deus para a sua vida. Às vezes você fala, Deus, não precisa ser dessa forma, não precisa acontecer desse jeito. Ei, queridão, Deus sabe o que precisa e o que não precisa. Deus sabe como deve ser feito. Se submeta ao que Deus está falando com você. Se submeta ao que Deus está dizendo para você. Se submeta ao que Deus está ensinando para você fazer. Sabe, não fique soberbo. Não seja soberbo. Sabe, não fique confiando, sabe, que você é capaz, que você pode. Não faça isso, sabe? Não caia nessa enganação, porque hoje o que nós mais vemos por aí são pessoas que acreditam mais em si mesmas do que no próprio Deus vivo. Olha só o que está escrito em Mateus 23, 12. Está escrito assim: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. A primeira ação de Naamã é se exaltar. Sabe por quê? Porque ele chega, vem a instrução para ele, só que ele fala, não era desse jeito que eu estava esperando. Eu achava que ele ia sair aqui, ele ia me receber. Eu achava que ele ia pegar e passar a mão na minha ferida e ela ia ser curada. Eu achei que ele ia sair aqui e me receber. Mas ele manda alguém me dar um recado para fazer algo que eu posso fazer melhor em outro lugar. Ele fala assim, o Jordão é um rio sujo, é um rio enlamaçado, é um rio de vale. Da onde eu venho, os rios são bem melhores e bem mais limpos. Por que eu não podia fazer isso lá? Por que eu não posso fazer isso lá? Sabe? E eu e você não podemos engessar a maneira de Deus agir. Deus, ele precisa ser livre dentro de nós para agir do jeito que ele quer. Sabe? Para agir do jeito que ele quer. Por isso que fala sobre a multiforme ação do Espírito, a ação de Deus em nossas vidas. Porque não é engessado, não engesse o agir de Deus por doutrinas criadas por homens e por você. Não engesse. Não é porque você viu acontecendo de um jeito em um lugar que aquilo vai ser exatamente igual em outro lugar, ou até em você mesmo. O Deus será o mesmo, o agir pode ser diferente. O agir pode ser diferente. Talvez um aconteceu assim, o outro vai levar passo a passo para acontecer. O negócio é você saber que Deus é justo, é fiel, te ama e Ele quer o seu bem. Ele quer o seu bem. E isso não vai mudar. Então permita que Deus haja livremente dentro de você. Sabe? Naamã chega e ele se exalta, por isso ele é humilhado. Como nós vimos em Mateus 23, 12. Sabe? Aí depois ele saindo dali, ele tem uma conversa, ele ouve ali aqueles que estão do lado dele, ele volta. Se submete, ou seja, se humilha, vai lá e faz. E aí ele é exaltado. Se cumpra essa palavra de Mateus 23, 12 aqui. Amém? Então se humilhe perante o Senhor, você será exaltado, meus irmãos. Vocês serão exaltados. Se humilhe. Ninguém pode humilhar aquele que já se humilha. Amém? Então se humilhe perante o Senhor. Tenha essa prática de chegar diante dele e se humilhe. E entenda que perante a palavra, a fidelidade do Senhor, você será exaltado. Você será exaltado. Para a glória de Deus. Mas algo interessante acontece nesse trâmite. Sabe? Sabe o que acontece? Ele está indo embora revoltado, bravo, se sentindo humilhado. Sabe? Naamã está indo embora com todos aquele ali. E aí o pessoal começa a falar para ele: meu senhor, por que o senhor não vai lá e faz isso? É simples. Se o profeta tivesse falado para você fazer algo pior, mais difícil, grande, você não ia fazer?
sabe? Então isso é simples. Vai lá, dá 7 mergulhão lá e já era. Entendeu? Obedeça ao profeta, sabe? Você já viu até aqui, né? Você ouviu aquela menina, o rei te deu respaldo, você chegou aqui em Israel, o rei daqui se desesperou e quando tudo parecia estar perdido, vem um profeta e fala, não, manda ele aqui, você vem até aqui, sabe? E aí o que acontece? Você chega aqui, por causa do orgulho, por causa de uma coisinha, sabe? Você perde a bênção. Vocês entendem como que a soberba, o orgulho, sabe? Eles nos roubam de grandes bênçãos, sabe? Quando Deus fala, se submeta, ouça a voz do pastor, sabe? Ore, vá e peça perdão, né? Se humilhe, fique em silêncio, não é hora de você falar. Sabe, coisinhas pequenas que ficam nos roubando grandes milagres. Não deixe que coisas pequenas roubem os seus grandes milagres. Não permita, sabe, que picuinhas roubem a sua essência, sabe? Não permita que, sabe, coisas sorrateiras, sujas, que não vêm do Senhor, sabe? Não permita que essas coisas roubem aquilo que Deus quer transformar na sua vida, sabe? E o orgulho e a soberba às vezes rouba demais isso do povo de Deus. Ah, porque eu não vou fazer isso. Ele não merece que eu faça isso. Não merece o meu perdão, não merece a minha desculpa, não merece que eu vá lá conversar, falar com ele nunca mais, sabe? Ele me traiu, ele fez isso, ele fez aquilo. Ei, destrua o seu orgulho. E você vai ver que algo grandioso será construído dentro de você. Deixa a obra de Deus ser completa. Aqueles que se humilham serão exaltados, sabe? E aí ali ele ouvindo. E sabe o que eu acho incrível? Que eu sempre digo aqui, cara, a gente precisa cuidar das nossas companhias. Nós precisamos cuidar das nossas companhias. Olha só o que está escrito em Salmos 1:1. Eu sempre procuro guardar isso aqui na minha memória. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, olha a bênção, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua palavra medita de dia e de noite. Aleluia. Pois será como a árvore plantada no ribeiro das águas, junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, no tempo certo, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Tudo quanto fizer prosperará. O que seria de Naamã se permanecesse naquele orgulho e não ouvisse os seus amigos? O que seria? Por isso, cuide das suas companhias, porque elas podem determinar situações. Cuide de quem você tem dado ouvidos. Cuide na roda de quem você tem se assentado. Porque isso pode determinar algo na sua vida, na sua história. Sabe? É muito legal a gente andar por aí, sentar na roda, ter os amigos, mas se isso for contra a vontade, os mandamentos e os princípios do Senhor, não é saudável você ficar ali. Se isso te impede de meditar na palavra do Senhor, de dia e de noite, não é saudável que você permaneça ali. Se você quer ser uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, sabe? Sabe o que é uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas? É uma árvore que não fica sem alimento. Ela sempre está na beira do rio.
E ela sempre está sendo alimentada ali. E ela sempre está o quê? Frutificando no tempo certo. Ela sempre está dando fruto, as folhas dela não caem. Sabe? E tudo que ela faz, tudo que essa árvore, eu e você fazemos, prosperará. Essa é a promessa do Senhor para nós. Sabe? Cuide das suas companhias. E volto a dizer mais uma vez, não deixe que pequenos detalhes roubem os grandes milagres na sua vida. Se algo está te roubando, se algo está fazendo você tropeçar, sai, joga para longe, continua reto, firme no Senhor, debaixo da vontade de Deus. Em nome de Jesus. Naamã volta, certo? Naamã volta, faz aquilo lá. E aí sabe o que acontece? Ele persevera. Sabe por quê? Porque ele mergulha uma vez, levanta. Nada está acontecendo. Ele mergulha a segunda vez, levanta. Né? Se fosse eu ali, já começava a pensar, o que eu estou fazendo? Mergulha a terceira vez, levanta. Falava, olha, eu sabia que esse negócio não está certo. Sabe? Levanta, mergulha e levanta de novo. Fala, cara, eu devia ter feito isso lá no Rio. Lá no Rio onde eu conheço, que é mais lindo. Mergulha e levanta. Quinta vez, ele fala assim, o que eu fui ouvir esse povo? Né? Sexta vez, nada acontece. Ele fala, eu vou embora. Mas aí na sétima vez, quando ele cumpre, quando ele obedece por completo e não pela metade, que isso fique bem claro. Quando ele obedece por completo e não pela metade, o milagre se manifesta. Sabe? Pare de querer não terminar e querer desfrutar como se tivesse terminado. Sabe? Não caia na ilusão. Termine e você desfrutará. Não tem como alguém começar e não terminar e desfrutar daquilo como se tivesse terminado. Não vai desfrutar genuinamente. Com Deus é assim. Se Deus pediu para fazer algo, faça por completo. Porque o Deus que nós servimos é um Deus completo. Ele é completo. Então vá até o final. Amém? Vai até o final. Permaneça firme. Não deixe de lutar, não deixe de brigar, não deixe de se esforçar. Mesmo que às vezes você fala, cara, o que eu estou fazendo? Eu não estou vendo acontecer nada. Eu não estou sentindo nada. Mas você está debaixo de obediência. Então entenda que a vitória é sua. Você é um bem-aventurado. Porque você está obedecendo àquele que não falha. Aquele que não é injusto. Aquele que é amor. Você está obedecendo a Deus. O milagre acontece. Neemias se alegra, ele está limpo, ele não tem mais enfermidade. A palavra de Deus fala que a pele dele se torna como pele de criança, nova, sadia, totalmente curada. Ele volta diante de Eliseu, do profeta, e ele agradece. E ele fala assim, hoje eu sei que só há um Deus, o Deus vivo, o Deus de Eliseu, sabe? O Deus de Israel. Ele reconhece, amém? Quão importante é levar as boas novas, para que as pessoas desfrutem, para que as pessoas reconheçam que o nosso Deus vive, reina para sempre. Aleluia, glória a Deus. E ele fala assim, eu quero te entregar todas essas coisas aqui, quero te entregar tudo. Mas Eliseu diz o quê? Porém ele disse, vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei, e estou com ele. Ou seja, insistiu e que a tomasse, mas ele recusou. Eu separei uma palavrinha aqui em Filipenses
2, 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Qualquer coisa que você for fazer, não faça buscando glória para você mesmo. Principalmente se você estiver fazendo algo em nome do Senhor. Principalmente se você estiver fazendo algo por Deus. Pregando, orando, intercedendo, ofertando. Não faça nada, sabe, por contenda. Não faça nada por vanglória. Faça por obediência. Faça por submissão a Deus. Faça por humildade. Com humildade. E entendendo que toda glória pertence ao Senhor. Tudo que você for fazer, seja pequeno, seja médio, seja grande, faça com humildade e entregando toda a glória, todo o reconhecimento, toda a adoração ao Senhor. Eliseu não fez isso aqui para que ele fosse mais reconhecido como profeta. Eliseu não fez isso aqui observando a riqueza que Naamã estava trazendo. Ele fez isso aqui para mostrar que Deus é Deus. Ele falou para o rei: não entristeça o seu coração, não se desespere, traga ele aqui para ele ver que Deus existe, que Deus cura, que Deus trata, sabe, que Deus transforma, que existe um profeta de Deus, sabe. Então, ou seja, a raiz da intenção de Eliseu era a glória ser dada a Deus. Amém? Ele desviou os seus olhos de toda a riqueza aqui dessa terra e ele levou os seus olhos para a glória de Deus, que pertence a Deus, sabe? Deus não vai deixar a gente na mão, sabe? Deus não vai desamparar os seus. Amém? Por mais que esse momento que a gente está vivendo aí seja doido, seja uma loucura, Ele não vai. Fica tranquilo, sabe? Ele não vai desamparar a gente. Mas tudo que você for fazer, não tem que ser Deus na sua vida. Deixa Ele ser Deus. Deixa Ele fazer. Deixa Ele cuidar de você, sabe? E Ele vai cuidar. Do jeito dele, da forma dele, no tempo dele. Mas Ele vai cuidar. Ele vai fazer. Se preocupe em se manter firme. Se preocupe em permanecer na presença de Deus. Isso é o que nós devemos nos preocupar. Meditar na palavra dele de dia e de noite. De dia e de noite, o tempo todo. Sabe? Ficar atentos para as boas novas. Nos comportar bem. Para gerar credibilidade aí no mundo aí fora. Sabe? Sermos diferentes. Seja diferente. Seja diferente do mundo que jaz no maligno. Vamos ser diferentes como Eliseu foi. Vamos ser diferentes como Naamã foi. Vamos ser diferentes como a menina foi. Vamos fazer a diferença, amém? Vamos fazer a diferença. Ali ele vai e ele diz que nunca mais, Naamã diz para Eliseu: eu nunca mais vou adorar outro Deus. Mudou o entendimento de alguém, sabe? Mudou as ações de alguém. E eu espero muito que o povo de Deus nessa terra faça isso. Que ele se comporte de tal maneira que não busque glória para si mesmo. Mas que ele se comporte e faça as coisas de tal forma que a glória seja dada toda a Deus. Que as pessoas se reaproximem de Deus. Que a gente seja um opositor à saudade que Jesus sente das pessoas que estão afastadas. Que nós sejamos conexões do Senhor aqui nessa terra, amém? Em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé?
santo és o Senhor, Pai. Te louvamos, te agradecemos e te pedimos, clamamos a Ti, Senhor, que nada nós venhamos a fazer, Deus, se não for para a glória ser dada a Ti. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa mente, o Senhor conhece a nossa história, o antes, o agora e o depois. Então eu te peço, ó Deus, por favor, nos trate, para que a gente venha, em nome de Jesus, agir conforme o Teu querer e a Tua vontade, buscando glória ao Senhor. Em tudo que nós formos fazer, em tudo que nós venhamos a falar, que seja para o Senhor, que seja para a Sua glória, para a Sua adoração, em nome de Jesus. Agradecemos por essa palavra, agradecemos, Senhor, porque todos nós aqui recebemos, todos nós aqui como servos do Senhor, te ouvimos. Teu Espírito Santo, eu te peço, nos ajude a cumprir, a praticar essa palavra, em nome de Jesus. Não permita que a soberba, Senhor, ela nem sequer se aproxime dos nossos corações. Que nós venhamos a praticar, nos humilhar diante do Senhor. Que nós venhamos a tomar cuidado e ter atenção nas nossas companhias, Pai. Que nós venhamos a todos os dias levar as boas novas.